Olá, vamos para mais um capítulo do livro de Esther. E esse capítulo 4 do livro de Esther, ele é um capítulo que para mim é um divisor de águas, que vai trazer para nós um estado atual de Esther para um estado desejado, para um estado em que de fato ela precisa estar para que ela possa saber o porquê de fato ela foi colocada ali naquele lugar, e ela não está como rainha por acaso. E esse capítulo ele vem nos ensinar que antes de uma revelação pública há uma preparação invisível, e essa preparação muitas vezes é feita por meio de confrontos, um confronto que vai fazer com que nós venhamos a nos posicionar ou nos reposicionar diante de determinada situação em que possamos estar vivendo. E foi o que aconteceu com Esther. Foi o que aconteceu com Esther. A leitura ela vai continuar sendo na versão internacional para todos os episódios, para todos os capítulos. E esse capítulo 4 ele tem como subtítulo nesta versão o pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Aqui coloca Mardoqueu como um homem que ele, ao saber do que tinha acontecido, e o que tinha acontecido? Para quem tem acompanhado os episódios, no episódio anterior, foi um episódio em que foi tratado sobre o decreto que Amã fez e assinou com o anel selo do rei para que houvesse o extermínio dos judeus dentro de um prazo de aproximadamente 12 meses. Então esse capítulo 4 ele começa informando o posicionamento de Mardoqueu mediante esse acontecido. Então ele rasgou as suas vestes, ele como forma de se humilhar, como forma de se colocar ali numa posição de total vulnerabilidade, como que pedindo por clamor, como que pedindo por misericórdia. Então ele se posiciona tomando 4 atitudes: vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Ou seja, 3 atitudes aqui. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Aqui mostra nesse versículo que, embora Esther estivesse lá no palácio, ela não sabia do decreto imposto sobre os judeus, permitindo o seu extermínio. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. No episódio anterior também nós lemos que foi prometido depositar na tesouraria real em torno de 350 toneladas de prata.
Deu-lhe também Mardoqueu, deu a Atá para que este desse a Esté uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Aqui Mardoqueu, por meio de Atá, dá um recado, digamos, ele dá uma missão a Esté. É como se ele estivesse dizendo diretamente para Esté: Esté, a tua missão é interceder pelo teu povo, interceder por ti própria diante do rei. Então, aqui indiretamente, ele estava dando esta missão para Esté. Atá retornou e relatou a Esté tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. E aqui nesse versículo 10, mostra o posicionamento, o atual estado de Esté em relação o seu cargo, digamos, em relação à sua posição de rainha. Ela fala assim para que este possa dizer a Mardoqueu. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, que é ser morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E aí a Esté fala aqui, ela dá uma justificativa. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Aí aqui a gente dá uma pausa. A pausa para dizer que o estado atual, aquele estado atual de Esté, é um estado de uma mulher que ela ainda não entendeu o motivo pelo qual ela foi elevada a rainha no reinado de Assuero. Ela ainda não entendeu a identidade que ela carrega, não apenas como a rainha que está ali, mas a identidade dela como judia, a identidade dela como uma pessoa que foi elevada a uma posição pelo qual ela teria a total autonomia e autoridade para cancelar ou para intervir numa situação como essa que o povo judeu estava passando, de ser exterminado. Ela ainda não conhecia, ela ainda não entendia isso. Então, eu vejo que nesse estado atual de Esté, ela tem uma emoção que a domina e que chega a paralisar, que é o medo. Ela sentiu medo. Por quê? Porque ela se justificou para Mardoqueu, por meio de Atá, que ela não podia se apresentar ao rei porque só se apresentava a ele quem era chamado. E se ele não estendesse o cetro, a sentença para aquela pessoa, seja ela qual for, independentemente dela ser rainha ou não, era ser morta. Então ela justificou ali, ela hesitou diante do pedido que Mardoqueu fez. Então essa é a situação de Esté. Ela se posicionou daquela forma. Um posicionamento de uma rainha que naquele momento estava tomada pelo medo. Então ela não levou em consideração que ela também é uma judia. Ela não levou em consideração que o povo dela, depois dela ter descoberto o motivo pelo qual Mardoqueu estava da forma como estava, então ela não entendeu a ponto dela ter um posicionamento diferente. Então eu considero essa posição atual de Esté um posicionamento de uma rainha que ela estava hesitando por medo. E aí no versículo 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe, esse versículo aqui é o versículo chave, é o versículo do confronto. É o versículo do confronto para Esté. Mardoqueu mandou dizer a Esté: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada,
Nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E aqui ele confronta Esther de uma tal forma que ele tem uma confiança e uma fé que não está depositada ali na pessoa da Esther, porque ele diz assim: não pense que se você está no Palácio Real, você também não vai sofrer as consequências. E que se ela não se posicionar, vai vir socorro e livramento de alguma parte. Então, essa fala de Mardoqueu mostra que a fé e a confiança dele estava acima de Esther estar ou não como rainha. E aí, para fechar a fala, para mim é assim a parte que eu acredito que foi um confronto tão forte na vida de Esther que ela muda o estado atual dela para um estado que é o estado desejado, é o estado de um posicionamento ou de um reposicionamento dela como rainha. E aí ele fala aqui, já no final do versículo 14, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Olha como o posicionamento dela vai mudar. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então, esse capítulo mostra um capítulo de reposicionamento, um capítulo em que Esther, a partir do momento que ela foi confrontada, ela percebeu ali quando, eu acredito que quando chegou aos ouvidos de Esther, que Mardoqueu falou, quem sabe se não foi para um momento como este que você não chegou à posição de rainha. Eu acredito que ali caiu, eu fiquei até arrepiada agora, eu acredito que ali caiu assim, véu dos seus olhos e o entendimento dela fez assim, porque ali foi algo assim que veio um entendimento tão forte que ela de fato percebeu que ela ter chegado ali como rainha não foi apenas por sua beleza, mas foi por um propósito, e um propósito que está acima daquilo que ela entendia. E que muitas vezes acontece comigo e acontece com você. Muitas vezes nós estamos ou na posição de Esther, em que precisamos nos reposicionar diante de alguma situação, sermos confrontadas para que venhamos a reconhecer a nossa real identidade, a nossa real missão, nosso propósito diante de um determinado ambiente, diante de determinadas pessoas, diante de determinadas situações e tomarmos decisões que sim serão decisões que serão como divisores de água na nossa história, ou estaremos na posição de Mardoqueu, em que nós precisaremos confrontar determinada pessoa para que essa pessoa ela venha a cair em si e ter um posicionamento diferente, assim como Esther teve. Então, esse capítulo 4 é um capítulo que é um divisor de águas do livro de Esther, em que ela sai de uma posição, de um estado em que ela estava deixando o medo tomar conta e paralisá-la, para um estado de autonomia, para um estado de autoridade da sua pessoa como rainha naquele lugar, em prol de um povo, em prol da sua própria vida. E no próximo capítulo damos continuidade, porque esses próximos capítulos serão capítulos incríveis em que vai vir situações virão à tona e novos reposicionamentos. E é isso, até a próxima. E saiba que você está no lugar certo e você precisa entender o motivo pelo qual você está neste lugar, para que você possa ou confrontar ou por meio de
confrontos que chegam a você, você saber a sua real missão dentro daquilo em que você foi colocado e foi chamado a estar.